Oiê, tudo bem? Como eu comentei no vídeo anterior, nesse ano a gente vai ter um estudo sobre mediunidade e um estudo de reforma íntima. No estudo de reforma íntima, ele vai ser baseado no livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Hermance do Fo, alguma coisa assim. E aí o subtítulo do livro é Autotransformação com Leveza e Esperança. Então o livro ele vai iniciar com uma frase, um texto, e esse vídeo, né, essa série desse livro vai iniciar com a gente refletindo sobre o que está escrito nesse texto, né, que é a primeira página do livro, depois de apresentações não, é a primeira página do livro. Então ele fala assim, eu vou pro lado para poder ler, tá? Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições. Descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. E só nesse pequeno texto ela já traz muitas coisas sobre o estudo desse ano, sobre esse livro e sobre como a gente pode fazer para transformar a reforma íntima em algo mais leve e que não traga mais cobranças, né? Então, quando ela fala que sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Então ela tá dizendo, cuidado para que a gente não ache que a gente vai evoluir de repente. Não é porque tu lê um texto, porque tu lê o evangelho, porque tu lê um trecho, que imediatamente tu vai conseguir mudar tuas atitudes. E isso é uma coisa que eu particularmente erro muito, assim, de querer evoluir depressa, querer olhar o que Jesus fazia e tipo, mas se fosse ele, teria agido dessa forma nessa situação. E que não, que a evolução, para ela ser verdadeira, ela vai ser gradual, e pouco a pouco, né? Passo por passo. E aí ela fala, né? Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz nas noites escuras. Então, que a gente não queira ser mais do que aquilo que a gente consegue ser, né? Então foi o exemplo que eu dei antes, né? Não querer ser Jesus Cristo, não querer ser Buda, mas querer ser eu, né, no caso, ser a gente mesmo nas nossas condições cada dia melhor. E saber que a gente pode ser o mínimo dentro das nossas condições, né? E esse mínimo talvez já seja grandes coisas, porque às vezes a gente tá tentando tanto ser gigante que a gente não tá fazendo o mínimo para ser pequeno, sabe? E aí a gente acaba não fazendo nada, sendo que a gente poderia fazer um pouco e desse pouco passar para fazer um pouco mais, até que a gente vá se melhorando realmente. Então, e que esse mínimo de luz que a gente possa ser em meio à escuridão já é suficiente, né? Então, a gente não precisa irradiar uma luz gigantesca, porque talvez a gente não tivesse condições da quantidade de coisas que a gente iria atrair com essa luz, né? Porque quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, mais vai nos ser cobrado. Então, a gente tem que estar preparado para assumir certas responsabilidades. E talvez, por enquanto, a gente só tenha condições de assumir responsabilidades pequenas, de pequenas evoluções, até que a gente esteja fortalecido o suficiente para conseguir coisas maiores, né? Então, depois ela fala, faça as pazes com suas imperfeições. Então, que a gente possa aceitar e conviver com as nossas imperfeições, porque vocês vão ver ao longo do processo da reforma íntima que quando a gente consegue mudar o nosso olhar, né, dos defeitos dos outros, porque é uma coisa que a gente faz com muita frequência, ficar vendo defeito nos outros, quando a gente muda esse olhar dos outros pra gente, é muito dolorido, sabe? Tipo, dói demais. E aí a gente começa a ver que começa a se cobrar e pensar, meu Deus, mas eu sou horrível, meu Deus, mas olha isso, tem isso de defeito, olha isso que eu fiz, e começa a se cobrar, a se culpar, né, a se martirizar. E esse lugar, né, que a gente possa aceitar para poder conviver com as nossas imperfeições, sabendo que a gente tá no caminho para mudar elas. Então não tem por que cobrar isso da gente mesmo, não tem por que se culpar,
se a gente tá no caminho, a gente não tá vendo uma imperfeição e pensando, tá tudo bem, eu nasci assim e eu vou ser assim pra sempre. Não, é um momento agora onde a gente tá, onde a gente não consegue ser melhor que isso, esse exato momento, mas eu tô trabalhando dia após dia e vai ter um dia, né, eu tô indo nessa direção, onde isso vai deixar de ser um problema, vai deixar de ser uma imperfeição e eu vou conseguir vencer isso, né. Então, fazer as pazes com as imperfeições é uma coisa gigante dentro do processo de reforma íntima. Porque, e também a gente negar e fingir que as imperfeições não existem, eu sou perfeita, ou eu sou muito boa, eu não tenho esses defeitos, né? A gente negar isso não nos ajuda, porque todo mundo vai ver as imperfeições e aí tu negar elas não faz com que elas deixem de existir, elas continuam ali, só que tu não consegue nem melhorar elas porque tu tá negando a existência delas. Então, para que a gente possa melhorar, a gente precisa aceitar que aquilo ali tá ali, que aquilo existe, mas que isso é parte do processo. E aí ela fala, descubra as suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas e crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Então, assim como a gente não é completamente perfeitos, Jesus, a gente também não é completamente imperfeitos. Então, todas as pessoas têm lados positivos e lados negativos, né? Negativos como a gente usa coloquialmente, né? Mas não existe negativo. Mas coisas a aperfeiçoar, né? Então, que a gente possa saber, né? Então, eu talvez seja invejosa. Mas não é porque eu sou invejosa que eu não sou uma pessoa boa com os outros, sabe? Que eu não ajudo os outros, que eu seja uma única coisa. Ninguém é uma única coisa, todo mundo são várias partes. Então, que a gente possa ver quais são o nosso lado sombra, mas que a gente também possa saber qual é o nosso lado luz, para poder intensificar ele, né? Intensificar nossas qualidades e melhorar as nossas imperfeições. Então, a gente sabendo o que eu tenho de bom. Eu sou invejosa, mas eu sou uma pessoa muito empática ao mesmo tempo. Então, eu vou usar da minha empatia o máximo possível, o melhor possível, e trabalhar a minha inveja ao longo do tempo, até que a minha inveja comece a diminuir e a minha empatia vai continuar aumentando. Então, é assim que a gente vai se transformando aos pouquinhos, gradualmente, até que a gente saia de uma sementinha com raízes, a sair da terra, e assim a gente vai evoluindo até virar flor, até virar árvore, até alcançar o nosso objetivo. Então, isso é um pouco do que vai ser esse livro, vai ser reflexões dessa forma, né, através dos textos que tem aqui. E eu convido vocês a refletirem comigo, a não se martirizarem comigo, porque a gente escolheu justamente esse livro porque ele tem esse viés de lembrar da reforma íntima, mas lembrar de a gente ser amoroso e cuidadoso com nós mesmos nesse processo. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo.